Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de Bolsonaro e o Facebook. Que encontro é esse entre Bolsonaro e Facebook? Porque me parece que há um encontro quase perfeito de interesses entre esses dois fenômenos sociais, políticos, econômicos. Parece que nessa inter-relação, Bolsonaro se adaptou muito bem ao que é o Facebook e a maneira como ele atua social e politicamente. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, participe, compartilhe. Sobretudo se você entende a importância desse canal, que é chamar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público a cada dia. Professor, venha para o debate público. Você é professor que vai da creche até o ensino médio. Não me deixe sozinho no YouTube. Venha. Ainda não estamos nas mídias tradicionais. Somos tratados como se fôssemos babás de luxo. Babás de luxo e os chatos da greve. Mas não, somos pessoas extremamente importantes no debate nessa sociedade tão contraditória como a nossa. A grande multidão passa pela escola pública e se o professor que recebe essa grande multidão que passa pela escola pública não é valorizado, como nós promoveremos valorização da qualidade de vida da maioria das pessoas? Então, professor, venha para o debate público. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o pensamento intersubjetivo que inclusive coopera muitas das vezes para que a máquina, essa máquina toda, essa engenharia toda chamada Facebook, adapte-se, ou seja, aprenda com os nossos próprios discursos de ódio. É a intersubjetividade maquínica que nós levamos muitas das vezes para a máquina e a máquina se adapta a ela e a propaga com mais facilidade por causa da nossa interação. Ou seja, não é a máquina apenas como com a sua mecanicidade. É a nossa interação com a máquina também que faz com que a máquina aprenda com as nossas próprias contradições. A máquina aprende com os nossos próprios ódios, com a nossa própria contradição. A máquina aprende a odiar e aprende a promover o ódio que nós levamos a ela. Então temos que ter muito cuidado com esse pensamento binário que nós estamos promovendo hoje, onde aquele que pensa diferente de mim tem que ser eliminado, tem que ser lacrado. A máquina aprende isso e acaba promovendo mais esse tipo de comportamento. Então, temos que ter cuidado com esse pensamento binário que tem criado uma adaptação interativa entre nós, as nossas contradições, que são aprendidas pela máquina, e a máquina acaba promovendo essas contradições todas em detrimento de coisas que seriam muito mais saudáveis do ponto de vista social e político. Também tem meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje, Bolsonaro e o Facebook. É importante a gente saber o que é o Facebook e quem é Bolsonaro. Quais são as contradições que têm aparecido no Facebook e quais são as contradições apresentadas por esse ator político chamado Jair Messias Bolsonaro, porque parece que há um encontro muito oportuno entre esses dois personagens. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade
chamada de Sociedade do Espetáculo, um livro que foi escrito por volta da década de 20, Sociedade do Espetáculo. Esse livro é baseado também, principalmente, nas reflexões de Karl Marx, porque Karl Marx ele coloca a nossa vida social como uma vida de coisificação, ou seja, cada dia nós fomos nos parecendo mais com as máquinas de produção e com as coisas produzidas por nós. Então nós agimos como se a mercadoria tivesse interação conosco. Então a sociedade do espetáculo demonstra como nós fomos nos comportando como se as mercadorias produzidas por nós fossem superiores a nós, ou seja, é como se elas tivessem autonomia sobre nós. E quem são as mercadorias do Facebook? Também do YouTube, do WhatsApp, logicamente, mas falando mais especificamente do Facebook. A mercadoria somos nós. Então, nós somos o espetáculo, porque somos nós, são as nossas interações que fazem com que a máquina se aperfeiçoe. Então, nós somos a mercadoria. Só que, como a mercadoria somos nós, mercadoria não necessariamente tem ética, moral e coisas do gênero. Então, por isso, as contradições muito oportunas desse encontro entre Bolsonaro e Facebook. Funcionários deixaram a empresa, que foram da empresa, colocaram essa contradição, ou seja, a empresa teria que ter tomado providências para que os discursos de ódio não propagassem. Mas como? Se são exatamente esses discursos de ódio que fazem com que a empresa tenha visibilidade, com que os seus anunciantes sejam vistos. E como excluir Bolsonaro das plataformas, como querem alguns dos seus detratores, se são as contradições desse ator político que também promove a grande visibilidade dessa empresa chamada Facebook hoje. E Bolsonaro tem contradições muito específicas, como mercadoria humana utilizada pela plataforma. E eu gostaria de colocar algumas contradições, algumas características muito específicas desse personagem chamado Jair Messias Bolsonaro, que no Facebook, como todos nós, é uma mercadoria humana utilizada dentro da máquina e mercadoria de muito valor. Freud falou do básico instinto. O básico instinto é a pulsão de vida e a pulsão de morte que colabora e que coopera com a formação da nossa personalidade. A nossa psique tem a percepção de dois instintos básicos: a pulsão de vida e a pulsão de morte. Mas aparentemente em Bolsonaro parece que tem duas pulsões. Uma pulsão de morte e uma pulsão enferma. Porque como gosta da morte. E sempre se utilizou de um discurso apontando para a morte. Eu sou a favor da tortura, isso foi falado. Do pau de arara, isso foi falado durante a sua vida. O Brasil só vai melhorar quando a gente fuzilar uns 30 mil, isso foi falado. Quando ia pescar em reservas ambientais. Alguns detratores dizem que ele fazia coisas que nenhum pescador faz, que é exatamente pescar no momento onde a fêmea estava procriando, ou seja, no momento de procriação,
todo pescador faz isso, mas parece que o básico instinto aleijado de Bolsonaro fazia com que ele fizesse o contrário. Então é um básico instinto meio aleijado, meio capenga, que tem pulsão de morte e pulsão doente. Como gosta da morte. Então, se a vacina interrompe a propagação da Covid-19, ele é contra a vacina. Com as mentiras mais deslavadas, mais descaradas, dizendo que a vacina promoveria a propagação da AIDS, aquilo que eu chamo de mentira nua, né? Essa mentira que tem aparecido, inclusive na boca desses grupos de apoio ao Bolsonaro e na própria boca do Bolsonaro, é uma mentira nua, uma mentira que nem disfarça, uma mentira que nem se apropria de uma aparência de verdade para falar a mentira. Não, é a mentira nua. Ou seja, estou mentindo, todos sabem que eu estou mentindo, os meus próprios apoiadores sabem que é mentira, mas a mentira aí aparece não apenas como uma questão ética ou moral. A mentira é um espetáculo a ser vendido nesse grande mercado do entretenimento e do gosto também, que aparece nas plataformas digitais. Então, é um básico instinto bastante aleijado, bastante contraditório, não o básico instinto original de Freud. Outra coisa importante que eu gostaria de colocar, e contraditória dessa figura chamada Jair Bolsonaro, é que Nietzsche falou da condição humana, do ser, o ser em Nietzsche, o ser buscado por nós em Nietzsche seria vontade de vontade, vontade de verdade e vontade de potência. Em Bolsonaro parece que as coisas são diferentes. Há uma vontade de mentir, uma vontade de impotência. Há uma vontade de mentir e parece que a impotência e a mentira, que a vontade de mentir e a vontade de impotência são dois ativos políticos que o favorecem. Parece que há uma consciência da própria impotência, da própria incapacidade, e essa consciência da incapacidade, essa consciência da impotência diante do agir e do saber como agir é um fator favorável. E quando os atores de conhecimento, os atores de potência se insurgem contra ele, parece que ele se fortalece, que ele vive exatamente da sua impotência. Ele vive exatamente das suas contradições mentirosas. Então, se uma força de conhecimento e de potência se volta contra, é aí que essa grande massa bolsonarista cresce e se fortalece, porque parece que eles vivem da própria impotência. A coisa é tão contraditória que, por exemplo, o Brasil seria um país muito bem sucedido nos créditos de carbono. E segundo especialistas, se nós preservássemos a floresta, economicamente isso seria muito mais favorável para o Brasil que a devastação da floresta. Mas não. Não, a floresta representa a vida. Mas o sujeito quer a vida? Ou quer a morte? E a pulsão de morte? Ele vai abandonar? Não. Então, independente do que isso possa favorecer o Brasil, não, a pulsão de morte tem que prevalecer e a impotência e o desejo de impotência, a vontade de impotência tem que se firmar. É tudo muito contraditório. Alguém teria que ser um psicanalista muito bem articulado para tentar compreender o Bolsonaro em um divã, porque seria realmente... eu teria até pena do psicanalista
que tivesse que fazer isso. Mas nele a impotência e a vontade de impotência, a mentira e a vontade de mentira são coisas que representam o seu espetáculo. E esse espetáculo que promove toda essa contradição, que promove todo esse ódio, gera paixões na mercadoria que somos nós. Porque na rede nós somos mercadorias. Nós somos mercadorias apaixonadas. Nós somos mercadorias excitadas. E a partir do momento que ele promove essa excitação, que ele promove essa grande paixão excitada nas pessoas, ele se torna uma mercadoria favorável à máquina, à intersubjetividade maquínica, e nós, como atores dessa subjetividade maquínica, também nos tornamos mercadorias e presas fáceis no aperfeiçoamento da máquina, que passa a nos conhecer. E a partir desse conhecimento, os próprios promotores, ou seja, os próprios divulgadores, as próprias empresas que divulgam na máquina são divulgadas dentro dessa dança de intersubjetividade maquínica promovida dentro da máquina, né? A impressão que eu tenho às vezes também que dentro desse grande grupo de bolsonaristas, é que o mais é sempre menos, né? O mais é sempre menos. Ao invés de você analisar o nazismo e o comunismo, você diz não. Nazismo e comunismo é a mesma coisa. Ao invés de você avaliar cada adversário político, cada um de per si, você diz não, é tudo comunista. Ou seja, há uma ideia, uma idealização de que o mais é sempre menos. E como o mais é sempre menos, isso favorece a compreensão das pessoas, muitas das vezes, porque contra ou a favor dele, todo mundo entende o que ele está falando. Que é um outro problema, todo mundo entende. Se todo mundo entende, e se todo mundo compreende a dança ideológica que ele promove, falando bobagem ou falando coisas legais, ele como mercadoria também é favorável, é um ator político favorável dentro da rede, dentro dessa intersubjetividade maquínica. De repente aparece um político falando com uma linguagem um pouco mais rebuscada, colocando os dados econômicos de forma mais substancial. Mas quem entende? Aí Bolsonaro se torna também, por causa disso, um ator político muito oportuno dentro dessa intersubjetividade maquínica toda. O mais neles é sempre menos. E como tem a capacidade de nos manter entretidos, né? O negócio é a vacinação. Aí de repente a China, aí todo mundo começa a discutir China. De repente começa a se discutir o problema, a questão é a vacinação. A questão do Brasil hoje é que tem pessoas pegando comida no lixo. Mas aí você entra pesquisa sobre um grupo de bolsonaristas e os caras estão discutindo se banheiro vai ser unissex ou não. Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande também de nos manter entretidos em coisas, em assuntos que não tem absolutamente nada a ver com as grandes discussões a serem feitas no dia de hoje. Já passamos de 600 mil mortos, chegaremos a 700. Essa é a questão. Precisamos vacinar, precisamos conter o desmatamento, porque o Brasil é um país
que se favoreceria muito do crédito de carbono. E o que discute-se nesses grupos? Coisas que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E Bolsonaro também é a afirmação do virtual. Porque as coisas que ele fala não têm lastro na realidade. As coisas que eles falam, que professor ensina aluno a ser gay, coisas que a tal de cartilha gay, né? O kit gay, coisas que nunca passaram pela escola. Então, o mundo que é falado nessas redes não tem lastro. Eles falam coisas que não tem mundo, são coisas sem mundo. Vacina gera AIDS, é uma coisa que não tem mundo. De que vacina ajuda a promover e propagar a AIDS. Então são todas essas contradições que em Bolsonaro também promovem toda essa intersubjetividade maquínica, onde ele é um dos principais ator dos dias atuais. Por isso é que o tema disso que eu estou falando hoje é o Facebook e Bolsonaro. Facebook e Bolsonaro são fenômenos sociais, políticos e econômicos muito favoráveis nessa intersubjetividade maquínica que nós construímos. A máquina não aprende sozinha. A máquina se aperfeiçoa de acordo com a nossa interação. É a nossa interação na máquina que faz com que os seus algoritmos nos dirijam para lá e para cá. Há especialistas que dizem que há pouco tempo fizeram um robô. Fizeram, um robô, e os robôs que são colocados na máquina às vezes já se posicionam como racistas. Às vezes o próprio robô já odeia, porque o robô ele compreende que o ódio nessa intersubjetividade maquínica é oportuno. Então o robô nos direciona para mensagens de ódio. Então, às vezes a pessoa está ali na máquina e ela começa a receber mensagens de ódio, mensagens racistas, por exemplo. De repente, a pessoa começa a receber só aquilo, porque é a interação dela, é a nossa interação que conduz os algoritmos. E de repente a pessoa começa a receber só mensagens racistas. E de um momento para o outro, de uma hora para outra, o cara que há semanas atrás era uma pessoa antirracista, de repente aparece com mensagens racistas mensagens aparentemente racistas, sem ele perceber. Então, é isso aí. Precisamos dialogar bastante sobre essa intersubjetividade maquínica, porque precisamos entender que somos nós, é o nosso comportamento que educa a máquina. É a intersubjetividade maquínica. Então, nós chegamos já àqueles momentos da ficção científica do passado, onde nós estaríamos inteirados com a máquina. Hoje, nós estamos inteiramente inteirados com a máquina. E precisamos entender que pessoas que pensam coisas que promovem o bem-estar de todos precisam estar também dentro da máquina, para que a máquina, através da intersubjetividade maquínica, aprenda sobre o bem. Então nós que somos pessoas de bem, que queremos o bem-estar da maioria esmagadora dos brasileiros, precisamos entender que nós precisamos estar na máquina falando coisas boas e promovendo o bem, para que a intersubjetividade maquínica não esteja voltada apenas para a extrema-direita.
Ou seja, a intersubjetividade maquínica precisa de pessoas do bem para educar a máquina para o bem. Ok, galera? Vocês são do coração.